Boa tarde, rapaziada. Aqui quem fala é o Felipe. A gente vai apresentar o trabalho sobre André-Marie Ampère. Meu grupo é a Heloísa, o Vinícius e o Davi. Daqui a pouco eles vão aparecer aí para falar mais sobre ele. Vou falar um pouco sobre a biografia do Ampère. Ele foi nascido em 1775, faleceu em 1836 e ele foi um dos cientistas mais influentes da história da física, conhecido principalmente por suas contribuições no campo do eletromagnetismo. Ele foi nascido de uma família abastada e desde cedo ele demonstrou habilidades excepcionais em ciências e matemática, sendo considerado um prodígio da sua época. A sua carreira científica ela se desenrolou em um período de grandes avanços na física, particularmente na compreensão da eletricidade e do magnetismo. Está falando sobre as primeiras observações de Ampère sobre as propriedades das correntes elétricas. Ele teve a ideia de fazer esse experimento após ter observado o experimento de Hans Christian Ørsted em 1820, onde o experimento desse cara mostrava que era possível alterar o sentido, alterar a direção da agulha numa bússola com a presença de uma corrente elétrica. Então, a partir disso, ele fez seus próprios experimentos para analisar a interação que tinha entre isso. Então, agora, eu vou mostrar o experimento e explicar para vocês como funciona. Fez a observação crucial de que quando dois fios condutores paralelos eram percorridos por correntes elétricas, podiam se atrair ou se repelir dependendo da direção das correntes. Quando as correntes eram opostas, esses fios se repeliam, como está mostrando no experimento. Já quando aconteceu o contrário, essas correntes eram paralelas, esses fios se atraem. Esse fenômeno hoje é conhecido como interação eletrodinâmica. Foi um passo fundamental para o desenvolvimento da teoria do eletromagnetismo. Agora eu vou falar sobre a lei de Ampère. A partir dessas observações experimentais, Ampère formulou a lei de Ampère, que relaciona o campo magnético gerado por uma corrente elétrica ao redor de um fio condutor. A lei de Ampère ela é responsável por nos dar a expressão matemática para o cálculo do campo magnético gerado por um fio eletricamente carregado. De acordo com ela, o campo magnético é inversamente proporcional à distância que ele está no fio e diretamente proporcional à corrente elétrica que atravessa o fio. Essa aqui é a fórmula da lei de Ampère, onde B ele é um módulo do campo magnético medido em Tesla, tesão. Mi é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, e seu valor é 4π vezes 10 na menos 7 tesão vezes m sobre A. I é a corrente elétrica, onde nós trabalhamos muito, medida em ampere, por isso o nome dele. E R é a distância do campo magnético ao fio medido em metros. Eu vou falar sobre a regra da mão direita, que pode ser também conhecida como regra do parafuso. Ampère, ele criou essa regra para estabelecer a conexão entre o campo eletromagnético e a corrente. Basicamente, a gente pega a nossa mão direita e a direção que o dedão aponta é a direção da corrente elétrica e os outros dedos é o campo eletromagnético. Então, exemplificando isso, se o sentido da minha corrente elétrica estiver para cima, o meu campo eletromagnético tem sentido anti-horário. Se a minha corrente elétrica tiver o sentido para baixo, o meu campo eletromagnético tem o sentido horário. Em 1827, Ampère publicou sua obra seminal, Teoria das Matemáticas dos Fenômenos Extraordinâmicos Unicamente Experimentais. Nela, ele sistematizou suas descobertas e ofereceu uma formulação matemática precisa para descrever os fenômenos eletromagnéticos. Essa obra foi crucial, porque Ampère insistiu que suas teorias deviam ser baseadas em experimentos rigorosos e que a matemática devia descrever fielmente os comportamentos observados nos experimentos. Esse compromisso com a experimentação como base para a teoria científica foi uma característica marcante de Ampère, e sua obra forneceu as fundações para a eletrodinâmica, que é o estudo das interações entre correntes elétricas. Ampère contribuiu 4 princípios essenciais para o campo do eletromagnetismo. O primeiro deles, a lei de Ampère, que relaciona o campo magnético ao redor de um condutor com a corrente elétrica que passa por ele. Essa lei é fundamental para a gente entender como funciona a corrente elétrica e como são gerados os campos elétricos, e como esses campos se comportam no espaço. Um princípio importante foi a interação entre correntes elétricas, já que Ampère foi o primeiro a descrever formalmente como as correntes elétricas e fios condutores interagem entre si. Ele mostrou que as correntes elétricas, quando paralelas, se atraem, quando em direções diferentes, se repelem. Esse fenômeno é central para a compreensão da interação eletromagnética. Sobre a teoria da eletrodinâmica, ele desenvolveu as bases da eletrodinâmica, que descreve as forças entre condutores percorridos por correntes elétricas. Esse trabalho foi um precursor direto das teorias modernas e de campos eletromagnéticos.
Além das suas descobertas experimentais, Ampère ele também propôs modelos matemáticos que anteciparam o desenvolvimento das equações de Maxwell, que hoje formam o núcleo da teoria do eletromagnetismo. O trabalho de Ampère, ele teve um impacto muito significativo na física e na engenharia elétrica. A unidade de corrente elétrica, o ampère, o A, no caso, nas fórmulas que todo mundo vê na escola, em qualquer lugar, ela foi nomeada em sua homenagem, e suas descobertas abriram o caminho para o desenvolvimento de tecnologias que dependem de correntes elétricas e campos magnéticos, como motores elétricos, transformadores e geradores. Além disso, suas contribuições ajudaram a estabelecer as bases para a teoria do eletromagnetismo clássico, que é fundamental não apenas para a física teórica, mas também para a engenharia moderna. A união da eletricidade e do magnetismo proposta inicialmente por Ampère culminou na revolução tecnológica dos séculos XIX e XX, permitindo o desenvolvimento de tecnologias como o telégrafo, o rádio e, eventualmente, os computadores e as telecomunicações modernas. Ampère não foi apenas um cientista de laboratório, mas também um filósofo natural interessado nas implicações mais amplas de suas descobertas, o que torna uma figura icônica da história da ciência. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre Ampère e que vocês possam ter aprendido mais sobre física.